informação que eu tenho é que o Léo Jardim chamou vocês, é informação de gente muito séria, tá? Chamou vocês e explicou. Vocês estão saindo do time por isso e isso, e me entrega isso e isso que vocês voltam. Parece que o Gabigol entendeu. Convence? Porque o Gabigol fez uma partida boa. Eu não gosto de fazer ressalva diante de fracasso, tá? Mas o Gabigol, gente, ontem, você viu o Gabigol ontem diferente. Eu sou contra essa declaração. Põe na tela de novo. Não pode ser pública. Isso jamais pode vir a público. Ele pode falar internamente que ele não sabe porque saiu, porque ele vinha numa sequência boa. Mas a grande verdade é, o Dudu era o melhor jogador do time dele. O Dudu era o jogador diferenciado do time dele. Mais ou menos. Mais ou menos o cacete. Mais ou menos. Era dos três. Quem tava jogando, dos três principais, quem tava jogando era ele. Quem tava jogando era ele. Mais ou menos. E aí quando o técnico te tira com a justificativa que, pô, na sua cabeça não faz o menor sentido, óbvio que você se incomoda. Então o Léo Jardim tá errado. Óbvio que se incomoda. Quando sacou do time. Manda o Jardim embora e manda os jogadores resolverem dentro de campo. Já que é um elenco tão bom, pô, não tem erro. É que você observa futebol só com a bola nos pés, não tem erro. Futebol joga mas ele não tava jogando com a bola nos pés, não. Ele tava jogando muito bem. A recomposição do Dudu, muito bem. Eu já falei em outros programas aqui, ele não consegue no jogo todo. Ele não consegue futebol sem a bola. Isso eu concordo contigo. Mas ele consegue fazer recomposição, ele consegue chegar no momento do jogo, ele consegue criar vamos falar a verdade. Ele era tecnicamente uma verdade com o torcedor. Não adianta a gente ficar aqui tentando vender pro torcedor que o elenco é do cacete. Eu posso achar. Mas eu não esperava isso tudo. Eu posso achar. Deixame tudo. Porque eu não tenho controle, eu não tenho números. Eu posso achar que o Wallace vai chegar aqui, vai deitar. Gente, o Matheus Henrique, o Wallace... Mas isso agora virou muleta, né? Para diretores de futebol. Eu posso achar... O torcedor falou, a imprensa falou. Eu posso achar que o Gabigol vai deitar no Cruzeiro. Eu posso achar que o Dudu vai ser um jogador... Eu posso de fora. Eu entendo 0,1% do que entende o Léo Jardim. Aí o Léo Jardim chega no Cruzeiro... para ser treinador do Cruzeiro, aí o Léo Jardim identifica um monte de problemas no elenco. Quem montou o elenco foi o Alexandre Matos. O Léo Jardim identifica um monte de problemas e o que o Léo Jardim faz? Para ele também ter respaldo da direção. Fala, ó, nós fizemos os levantamentos e aí o relatório está aqui. Aí o relatório chega na mão do Pedro Júnior. Pedro Júnior analisa o relatório e fala, nossa, vai levar o pai, Pedrinho. Pedrinho, erramos muito então. Aí o Léo Jardim, erramos. Esse elenco aí não é um elenco que vai responder da forma que eu entendo. Aí ele começa a mudar o time. Aí o time responde contra o São Paulo, responde contra o Bahia, tem uma queda contra o Red Bull Bragantino, mas eu preciso ser coerente, embora não seja, que eu acho que não vai ter ninguém disparando no Campeonato Brasileiro. Eles perdem grande vitória, ganhar do Inter, do Red Bull, ganhar daqui a pouco de um Flamengo, numa zebra. Vai acontecer. O Cruzeiro aconteceu. Mas o Cruzeiro jogou uma desgraceira contra o Red Bull Bragantino? Não, vai perder. Agora, cara, desculpa. Na Sul-Americana, você pega os 3 que o Cruzeiro pegou e você não conseguir ganhar dos 3, tomou o quê? 5 gols em 3 jogos, né? Ou 5, né, Valor? Foram 1 pro Santa Fé, 2 pro Juventude. Então, você tomou 5 gols de 3 adversários, que são a baba do boi cansado. Aí, a gente fala que de um dia anterior, aliás, tá a vida do atleticano e do cruzeirense, tá uma delícia. O cruzeirense ri do Galo, o atleticano ri do Cruzeiro. Tá assim hoje aqui. Aí, a gente fala de postura. Aí eu vou falar de postura ontem. Todos os jogadores que estiveram em campo ontem estavam com uma postura assim, nível de concentração lá embaixo. Não, o Gabigol não estava, o Wallace tentou jogar, mas outros estavam. Eu discordo do Wallace. O Wallace, pra mim, não apresentou nada do que vocês estão vendo ontem. Mas pode só... De onde eu quero chegar? Diante do exposto, o Alexandre Matos perdeu força dentro do clube. Perdeu força. Hoje quem lida com o futebol dentro do clube é o Léo Jardim. O Léo Jardim, a turma dele, é que já está apontando quem o Alexandre Matos vai ter que negociar, porque não vai ficar, e quem o Cruzeiro quer para a próxima janela. Então o Cruzeiro já está se mexendo. Já tem nomes, o Cruzeiro já está trabalhando alguns nomes para chegada e tal. Eu imagino alguns aqui, mas enfim. Uma troca não vou ficar falando para não gerar. Trocas, saídas e tal. E parece que a barca não é pequena. Aí eu pergunto a vocês... Nessa barca, o Alexandre Matos tem que estar nela? Posso só voltar? Fala o que você quiser, irmão. Eu vou voltar Você prestou atenção no que eu falei? Prestei exatamente. Prestei e volto nessa parte. Mas é porque você estava falando a respeito da montagem, da ideia que o Leonardo Jardim tem sobre o futebol e o elenco que foi dado para ele. E aí, o único nome que foi aprovado pelo Leonardo Jardim nesse elenco do Cruzeiro é o Wanderson.
É o Wanderson. O único nome, vamos lá, todo mundo que está no estúdio aqui concorda que o único nome aprovado pelo Leonardo Jardim foi o Wanderson. Ele queria um ponto. Ele queria um ponto, isso. E foi aprovado o Wanderson. O ponto que eu quero chegar sobre o Dudu é o seguinte: quando ele chega e faz a avaliação dele, ele percebe que existia falhas e um time desregulado em determinadas funções. Um nome que ele pede é o Wanderson. O Wanderson Mas joga. tá dando muleta pra ele, O Wanderson joga na função do Dudu, correto? Eu entendo, Thiago, quando ele utiliza do Wanderson mais que utiliza o Dudu. Eu entendo. Eu posso não pegar e falar assim, não, mas o Dudu vinha tão bem. Na análise que ele faz, ele vê que o Dudu não vinha tão bem. É ele, Leonardo Jardim. Eu fazendo a visão, acompanhando o jogo aqui e fazendo os comentários, eu também concordo com você que entre os ruins que o Cruzeiro entregou dentro do Campeonato Mineiro, porque são ruins, o que o Cruzeiro entregou no Campeonato Mineiro são 10 jogos, 8 da primeira fase, mais 2 da semifinal, onde o Cruzeiro teve 3 vitórias. Então eu posso vir aqui e falar, o Cruzeiro fez um campeonato ruim. E na análise do Leonardo Jardim, ele pega, entre os ruins, a gente olhava um bom, que era o Dudu. Só que esse cara, pro Leonardo Jardim, também não era o suficiente. E o único que ele conseguiu buscar, que foi aprovado por ele, não foi apontado por ele, que ele queria o Luiz Araújo do Flamengo, esse era o nome que ele queria o Luiz Araújo. O Cruzeiro não conseguiu buscar, não conseguiu convencer o Flamengo de ter esse nome. Enfim, veio o Wanderson. O Wanderson é o nome dele. Então ele precisa sim ser mais utilizado. Então, morrer com os caras dele. É muito cômodo isso, o Wanderson não é titular por isso. É muito cômodo isso. Porque, desculpa, Eltinho, mas fica muito cômodo pro Jardim falar, pô, esse elenco não é meu. Cara, então não aceita. Mas então acontece o ele seguinte, não aceita a proposta. Não aceita a proposta. Pronto. A proposta vem do Cruzeiro. Não vou aceitar, não. Eu não vou trabalhar com o elenco que não é meu. Mas ele tá eu conseguindo só mudar, trabalho Thiago. quando eu tiver... Posso fazer uma pergunta pra você? Não tem muito como. Aliás, mais E uma. outra coisa que ele precisa fazer urgentemente. A culpa é do treinador, gente. Sinceramente, o Cássio tem que ir pro banco no próximo jogo. Posso fazer Não uma dá, pergunta pra velho. você? Mete o Aragão. Pro Thiago Fernandes, a culpa é do treinador. Na verdade, Ele tem a mesma responsabilidade Na verdade, dos atletas. se você Só que tirar- vocês tá, passam sim. pano quando E você passa pano pro resto. Quando o técnico E você é gringo, passa pano vocês pro resto. passam pano. Você passa pano é pro o resto. Novaes e o Thiago Valu. E você Vocês passa pano passam pro resto. Não passa Passa pano Pra pra mim, diretoria. todos têm responsabilidade. Você passa Eu pano pra falei hoje diretoria. lá em cima que a Eu falo diretoria é de a maior jogadores. responsável. Esse é o seu É a problema. maior responsável. Só que você passa pano pra jogadores. Você tem um problema com o culpa do treinador, estrangeiro culpa do sério, Thiago. amigo, que Não você tem, tem que não, não resolver. tem. Pelo contrário, Isso aí é algo, eu gosto isso aí de técnicos é algo para ser portugueses. tratado numa Eu sala de gosto de terapia. técnicos portugueses. Posso fazer uma pergunta? Pelo contrário, eu Posso gosto de fazer uma técnicos pergunta? portugueses. Você é a favor da permanência ou da saída do Léo Jardim? Do Léo Jardim? Não, da minha mãe. Calma, eu tô só me certificando o que você está perguntando. Do Leonardo Jardim, eu sou 100% a favor da permanência. A da permanência. Sim. Você é contra ou a favor da permanência do Alexandre Matos? Hoje eu acho que não dá mais, né, HG? Não dá mais. Embora eu acho que é um baita profissional, eu acho que hoje ele perdeu um pouco a mão no Cruzeiro. Perfeito. E do elenco, quem que você negociaria? Putz, mas muita gente. Muita gente, quantos? Tem que fazer Fala conta. nome. Lautaro, negociaria o Wallace, negociaria o Gamarra, negociaria... Deixa eu pensar Eduardo, mais. Christian? O Christian não. Eduardo? O Eduardo também ainda não. Não, tô perguntando. Mas o Gamarra dos que vieram esse ano, com certeza é ele. Deixa eu ver se tem mais alguém que eu tô negociaria esquecendo. Eduardo. Na zaga, não negociaria. Marlon já foi. Não, você falou, Marlon já foi. falou que eram muitos, então até Mas são muitos, mas são muitos. Eu já falei o Lautaro? Falou. Já falei o Lautaro. Primeiro nome que você falou. É. E no gol? O Cássio tem que ir pro banco. O Cássio tem que ir pro banco. Tem que contratar goleiro? Tem que contratar um Isso eu ia goleiro. perguntar. O Cruzeiro precisa contratar um goleiro. O quê? Precisa. E por que não contratou ainda? Porque o Jardim falou naquele momento que não era a posição Mas necessária. agora vai querer. Tem que ter. É informação ou opinião? Tem que ter. Não, tô falando opinião. Tem que ter um goleiro. A culpa do Cássio Cruzeiro no tem que gol, ter um então, é goleiro. do Jardim. Não é de quem trouxe. Só pra, não tem como só colocar pra no entender. banco, não? Não, É que só, tem uma não, opção. só pra entender. Saiu, o Cássio machucou amanhã. Não, quem só vai no pra Cruzeiro? entender. Acabou ele. Deu oportunidade que o Leonardo Aragão Só pra jogou saber. com o Leonardo Jardim. O Leonardo Cara, ele Aragão. botou o Lautaro, ele bancou o Gabigol pra botar o Lautaro no ataque. Tem que colocar o Lautaro. preciso ouvir o Cássio daqui Não a dá pouco. mais pra colocar o Cássio, gente. O Cruzeiro pode contar com o retorno de um de seus jogadores principais na partida contra o Vasco, válida pelo Campeonato Brasileiro. O duelo ocorrerá no próximo domingo 27, às 18h30, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, como parte da 6ª rodada do campeonato. 3 atletas que não foram convocados para o jogo contra o Palestino Chi pela Copa Sul-Americana se juntarão à equipe no Triângulo Mineiro nesta sexta-feira, 25, conforme anunciou o clube.
Um deles é o lateral direito Fagner, que tem sido titular nas últimas partidas. Ele ficou ausente no confronto contra o Bragantino, pela 5ª rodada do Brasileirão, e também não atuou contra o Palestino Xi, devido a um desgaste muscular sentido após o jogo contra o Bahia, o que também afetou seu concorrente na posição William. Com a chegada de Fagner à equipe em Uberlândia, há a possibilidade de que ele retorne à lateral direita, que foi ocupada por jogadores improvisados, Jonathan Jesus e Lucas Romero, nas partidas contra Bragantino e Palestino. William, por sua vez, continua fora, ainda se recuperando do desgaste muscular. Além de Fagner, o atacante Bolazzi e o meia Matheus Pereira também se juntarão ao restante da equipe para o confronto com o Vasco. Bolazzi estava afastado dos jogos devido a uma inflamação no joelho, enquanto Pereira foi preservado da partida no Chile para evitar lesões. E aí, galera? O que acharam? Deixem nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e acionar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!